Aloha, namastê, manifestadores de milagres. Eu sou Karuna Devi, também conhecida como Vera Lúcia. Karuna Devi, meu nome espiritual, dado pelo meu mestre de Reiki Hindu. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto que é até muito polêmico, que tô aqui nesse dia lindo, maravilhoso, no meio da natureza, para falar sobre curas milagrosas. A chave para curas milagrosas. E antes de falar, sobre a chave, vou contar aqui algumas histórias que eu pude presenciar, de fato. E uma delas, a primeira que eu vou contar, vai ser sobre o meu pai, que faleceu em 2007, que foi quem me deu o meu nome, Vera Lúcia, e que faleceu em 2007, mas antes disso, antes de 2007, em 1999, eu estava prestes a entrar no 3º ano do ensino médio, estou aqui eu, denunciando minha idade. E por que eu estou contando isso? Vai ter todo um sentido, tá? No último ano do ensino médio. E logo em janeiro, o meu pai passou por 2 cirurgias. Depois, após a segunda cirurgia, ele entrou em coma. E aí, em um dado momento, a situação dele estava muito, muito crítica. E o médico chegou para a família, incluindo eu, claro, estava ali, e falou: olha, ele tem agora apenas algumas horas, as taxas dele estão todas caindo, em questão de horas ele vai falecer. Então se preparem, e é isso. E aí nós já, enfim, todos ficamos absolutamente, consternados com aquilo, tristes e tal. E uma coisa também, entre aspas, curiosidade, é que meu pai sempre disse que ele não queria morrer num CTI. Assim, o desejo maior dele era esse, assim, que ele não morresse no CTI. E ele estava no CTI e morrendo. E aí, passadas algumas horas e ficamos ali aguardando, a morte dele, no caso, ele desencarnar. Só que após algumas horas, o que aconteceu foi que o médico voltou falando assim: olha, eu não tenho outra palavra, eu só posso dizer que aconteceu um milagre. Porque ele está se recuperando. Ele, acredito que daqui a algumas horas ele sairá do coma. E a gente ficou assim: ué, meu Deus, mas ele estava morrendo. E aí, de repente, ele sai do coma? E sim, ele saiu do coma. No dia seguinte, ele já estava no quarto do hospital. E depois teve alta. Isso foi em 1999. Ele foi a minha formatura do 3º ano. Foi uma alegria muito grande para mim poder ter o meu pai lá. E ainda viveu mais 7 anos, Então, quer dizer, essa é uma das coisas que eu queria falar aqui. Essa é uma de várias histórias de médicos que decretam a morte de pacientes antes deles terem morrido de fato, e que o paciente se recupera e não morre. Então, não é que eu esteja dizendo: você não deve confiar em médico. Não. E não só essa sentença, sentença de morte, assim, vamos dizer assim, literal, mas outras sentenças que as pessoas consideram como sentenças de morte, Por exemplo, olha, você nunca mais vai andar, olha, essa doença é incurável. Então, assim, quantas sentenças, de quase morte, que os médicos dão, e as pessoas depois se recuperam, sim.
É possível, sim! E esse poder está dentro de você. E como assim? Seu pai tava... Mas seu pai estava em coma? Como que, assim... Como é que o poder estava dentro dele? Como que ele atuou nisso? Mesmo inconsciente, olha o poder da mente. O poder do espírito. O poder da intenção. Então, aquele desejo dele era tão intenso de não morrer ali, né? Que mesmo em coma, né? O espírito dele, vou chamar de espírito, mas enfim, a alma dele e o próprio corpo dele, a mente dele, foram capazes de tirá-lo daquele estado e ainda sobreviver, não 2 meses ou 2 anos, mas 7, enfim. Outra história. E aí, essa já é o contrário. Ao invés do médico, no caso foi uma médica, ao invés da médica chegar e dizer, e foi pra mim, ao invés da médica chegar e dizer, olha Vera, você não vai se curar disso, você é isso, você é aquilo. Não, ela falou exatamente o contrário. O poder está com você. Eu tinha torcido o pé e, assim, aparentemente só um ligamento havia se rompido, nenhum osso quebrado. E aí, enfim, fiz todo o tratamento, fiz fisioterapia para diminuir a dor e nada, a dor não diminuía, a dor não passava. Era algo assim... E aí, havia dias em que eu acordava e eu tentava colocar o pé no chão e doía como se eu tivesse acabado de torcer o pé. E eu falava, gente, não é possível, eu tô tomando remédio, eu tô fazendo tratamento, não tá adiantando nada. Como assim? O que que tá acontecendo? E aí, 15 dias depois que a médica pediu para que eu voltasse lá, falei assim, olha só, doutora, assim, a sensação que eu tenho é que não adiantou absolutamente nada. Absolutamente nada, porque eu continuo sentindo muita dor. E assim, tem dias que eu acordo que parece que eu torci o pé hoje, sabe? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí ela chegou pra mim e falou assim, olha Vera, na verdade o que tá acontecendo é que o seu corpo já se regenerou, assim, não existe mais nenhum ligamento rompido, não existe mais nada, nenhuma inflamação, nada físico exatamente, mas sim, existe uma coisa física acontecendo sim. O seu sistema nervoso continua enviando uma resposta de dor a uma lesão que não existe mais. Né? O sistema nervoso periférico continua atuando ali, emitindo aquela resposta de dor, como se você tivesse realmente torcido o pé naquele momento, hoje, agora. Só que não tem mais nada. E por quê? Por causa da sua mente, por causa do seu sistema nervoso central, na verdade, que é o seu sistema nervoso central que está, na verdade, retroalimentando isso. Então, assim, está havendo uma retroalimentação no sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, gerando aí essa dor. E você não tem mais nada. Então, na verdade, a única coisa que você tem que fazer é se acalmar, se tranquilizar e ter a certeza de que você já está curada, que já está tudo bem. E eu assim, gente, não é possível. E ela falou, ela até me passou um remédio, um calmante, até tarja preta, assim. Aí eu peguei aquela receita e falei, tá maluco, eu vou tomar um remédio tarja preta por causa disso. Se o poder está comigo, se o poder da minha cura está comigo, se o que está causando a minha dor sou eu mesma, eu estou causando a minha dor. Assim, eu saí de lá, assim, consternada, assim, pensando, meu Deus, como que eu estou fazendo isso comigo mesma? Como pode? Que coisa horrível! Não, eu vou parar de fazer isso comigo mesma. Parou, acabou, agora acabou, eu não vou mais sentir dor e é isso. E aí, milagrosamente, eu parei de sentir dor, né? E aí, já uma outra história agora da minha mãe. Agora recentemente, foi agora
pouco tempo atrás. Na verdade, há 1 mês e meio atrás, ela teve uma contratura muscular na coluna. E aí ela não foi ao médico logo porque teve essa questão da pandemia e tal, e aí ela resolveu postergar o máximo que podia, até porque, enfim, houve um momento aí que os médicos nem estavam atendendo, nenhum médico estava atendendo e tal, até que ela realmente acabou indo a um médico, assim, depois de estar sofrendo muitas dores. E aí, enfim, ela foi medicada. Aí ela fez, ela novamente, sem sucesso, assim, o médico passou um remédio fortíssimo, uma morfina, um remédio, enfim, que continha morfina, ou enfim, que tinha uma substância semelhante à morfina. Ela tomou o remédio, só era para tomar por 5 dias, não adiantou. Quer dizer, durante os 5 dias adiantou, depois voltou tudo de novo. E ela era para ela estar fazendo exercícios também, alguns exercícios que ele passou. Eu mesma já tinha dito antes a ela, olha, eu já passei por isso e eu já tinha passado por várias contraturas da coluna lombar por conta de dança. Eu fazia balé clássico, né? Fiz balé clássico muitos anos e sofri algumas contraturas musculares na lombar por conta de esforço muito grande, tá? Enfim, né, de fazer o exercício errado, enfim, fazer um esforço fora do comum ali na coluna lombar. E eu falei para minha mãe, olha, você precisa fazer uns alongamentos ali para sua coluna lombar para te ajudar, a coluna lombar a se recuperar. E precisa também fazer um pouco de repouso e tal. Um pouquinho de cada e tal. E ela foi ao médico, o médico falou a mesma coisa para ela. E passou os remédios e nada. E aí passou 1 mês e nada, e muita dor. E aí eu falei assim, então vai fazer uma acupuntura, vai te ajudar muito. Inclusive vai ajudar o sistema nervoso, porque eu tô achando que agora a questão é que quem tá gerando a dor não é mais o músculo, e sim a tua cabeça, e sim o teu sistema nervoso central, assim como aconteceu comigo, quando eu tive a questão da torção do pé. E aí ela se rendeu, assim, né, e foi a fazer sessões de acupuntura e quiropraxia também. Numa clínica que mesmo durante essa pandemia ainda resistiu e conseguiu continuar a funcionar. E aí ela sentiu melhora, mas não uma melhora assim consistente, porque daqui a pouco voltava a doer. Aí eu falei assim, olha mãe, agora realmente a questão está realmente só no seu sistema nervoso central e no trauma também que a tua mente acumulou por conta disso, você ficou traumatizado, os seus corpos ficaram traumatizados, não só o corpo físico, mas o corpo mental, o corpo emocional, enfim, você ficou com um trauma. Então esse trauma precisa ser desfeito. E aí como? Através de uma cura quântica, quer dizer, uma cura quântica vai te ajudar. E aí ela foi fazer cura quântica. E nada, gente, quer dizer, nada assim, não foi permanente, assim, ela assim, ajudou no primeiro dia, no segundo dia, no quinto dia, aí depois voltou a doer, e aí volta a doer, e aí eu falei assim, olha só mãe, a questão toda é realmente a sua mente, agora é assim, 100% depende de você. Ah, mas é porque em certos movimentos, eu falei assim, sabe por quê? Porque em certos movimentos que você faz, você tem medo da dor. Ela estava com medo para dormir. Ela se deitava, antes dela se deitar, ela já tinha medo de se deitar. Aí chegava uma certa hora que ela pensava assim, ai meu Deus do céu, já vai começar tudo de novo, porque eu vou ter que me deitar, e na hora de eu me deitar vou sentir dor. Então ela mesma estava ativando essa dor, né? Aí de tanto eu conversar com ela sobre a questão dessa, né, do próprio medo que ela estava sentindo, que esse medo estava gerando a dor. Né, que o próprio medo da dor estava sendo o próprio causador da dor, né? A mente dela. E esse medo estava sendo o grande gatilho para que ela sentisse dor. E aí, resultado da história é que ela começou a realmente botar isso em prática e parar de sentir medo, se controlar, né, essa emoção. E quando ela sentia essa emoção, eu falei, olha,
se foca em outra coisa. Em outros momentos também, né, eu falei para ela, foca sua mente em outra coisa que não a dor. E aí vê o que acontece. E ela realmente relatava, quando eu tô assim, muito entretida, lendo um artigo, alguma coisa assim, eu paro de sentir dor. Eu falei assim, pois é. Então, olha, né, o que isso significa? Né? E, enfim, essas são as histórias e ela realmente parou, agora realmente ela conseguiu se curar. Na verdade, na maioria dos casos, somos nós. E aí eu vou dizer na maioria dos casos, para não dizer em todos os casos, somos nós que somos responsáveis pela nossa cura. Por quê? Porque é claro que em alguns casos você precisa do auxílio de medicamentos. Sim, só que não é só. Não são só os medicamentos. Então, vou contar uma outra questão para vocês. Não uma história, mas sim uma questão. Daqui a pouco eu vou contar uma outra história também. E uma outra questão. Quando eu estava na faculdade de farmácia, eu fiz um período de faculdade de farmácia, fiz várias faculdades. E aí eu fiz um período só de faculdade de farmácia. Mas em alguma aula, que eu não me lembro mais, se era histologia, anatomia, enfim. O professor falou, ou a professora, não me lembro exatamente, falou, todos os dias o nosso corpo produz células cancerígenas. Todos os dias. Todas as pessoas do mundo, você não é exceção. E o que diferencia uma pessoa que desenvolve o câncer e outra pessoa que não desenvolve o câncer? Qual é a grande chave para uma pessoa desenvolver e a outra pessoa não desenvolver câncer, já que todos os dias nós produzimos células cancerígenas? É o sistema imunológico. E por que o sistema imunológico de uma pessoa consegue combater as células cancerosas que todos os dias são produzidas no corpo dela e outra pessoa não? E aí essa outra pessoa desenvolve o câncer. Olha que interessante, olha, naquele momento que o professor falou isso, ou a professora, não me lembro exatamente, eu fiquei em estado de choque. Eu falei assim, meu Deus, todos os dias eu produzo células cancerígenas e eu não tenho câncer? Olha que coisa sensacional que é o nosso corpo, que é o nosso sistema imunológico. Olha que sensacional. E aí, quer dizer, que grande mistério está por trás desse sistema imunológico que consegue combater as células cancerígenas todos os dias. E aí, gente, eu também sou reikiana e eu aplico reiki nas pessoas. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, o reiki ele é um catalisador da cura, tá? A cura está dentro de você, a cura é sua responsabilidade. E aí, isso pode parecer muito forte, mas é real. E por que existem pessoas que têm câncer e fazem todo o tratamento, não ficam curadas? Outras que têm câncer seríssimo, deu metástase e tal. E existem pessoas que ficam, sim, curadas. E outras que não ficam curadas. E ainda vou dar mais um exemplo. Também uma pessoa próxima a mim, uma ex-aluna minha de canto. Ela, com 20 e poucos anos, foi diagnosticada com uma doença seríssima, autoimune, degenerativa, super agressiva, que se chama fibrose pulmonar. Então, o pulmão ele vai como se ele fosse petrificando. Se petrificando, tá? E não só. E aí os médicos, diagnosticaram ela tinha 20 e poucos anos. E eles diagnosticaram e falaram assim, olha, você tem pouco tempo de vida. 6 meses, 1 ano, enfim, pouco tempo de vida. Né? Quem vai determinar isso é o seu corpo. São meses, se é 1 ano, se são 2 anos. Mas é pouco tempo. Aproveite sua vida. Ela realmente aproveitou a vida dela e aproveita até hoje. Teve 2 filhos. Está com mais de 60 anos. Canta! E para cantar, gente, eu sou
professora de canto também. E para cantar, gente, a gente precisa de fôlego, a gente precisa usar bem a nossa respiração, os nossos pulmões. E ela utiliza. E ela tá aí, com mais de 60 anos, a pessoa que foi diagnosticada com fibrose pulmonar aos 20 e poucos anos, que tinha sido dada uma sentença de morte a ela. Então, gente, isso é muito importante. E eu gostaria, assim, de que muitas pessoas entendessem isso. Não é, de jeito nenhum, hipótese alguma, desmerecendo o trabalho de médicos, de terapeutas, muito pelo contrário, todos têm sua função. Mas, acima de tudo, a grande chave para tudo está dentro de você. Existe também um documentário que eu super recomendo, super recomendo, que se chama Heal. Eu vou colocar aqui o link de um cara que conseguiu fazer o download para o YouTube. Como eu não sei, mas ele conseguiu fazer o download desse documentário para o YouTube. E nesse documentário há diversas histórias de pessoas com doenças, que tiveram doenças assim, que consideradas incuráveis, consideradas, enfim, né, pessoas desenganadas e que se curaram através do poder da própria mente, das crenças, da fé. Sim, o poder da fé, o poder da sua própria mente, o poder da sua intenção, das suas crenças. Porque se você acredita que você não pode ser curado, você não vai ser curado. Uma das pessoas assim que eu admiro muito e que foi minha mestre eu fiz o curso dela chamado Holococriação de Sonhos e Metas, é a Elaine Ourives. Já falei dela aqui antes. E ela fala também sobre uma cura poderosíssima que ela e o filho dela, né, fizeram, né? Ela tem um filho que passou por problemas seríssimos, também, enfim, ficou hospitalizado, enfim, e ela e o filho dela realmente operaram uma cura nele, né? Através de qual poder? Desse poder da mente e da crença. E a minha mãe falou uma coisa que, enfim, eu aprendi também no curso da Elaine e que eu já tinha dito a ela, e que é o seguinte, enfim, quando você acredita, tem fé, crê que você pode ser curado, então, quando você age, sente e pensa como se você já estivesse curado, você se cura, entende? Não basta você ter fé, não basta apenas você crer. Eu creio, eu acredito que eu posso ficar curado. Não, você precisa agir como se você já estivesse curado, pensar como se você já estivesse curado, sentir que você já está curado, curada. E isso a minha mãe relatou, que ela passou a mudar a atitude dela, não só mental, como a atitude dela também física mesmo, o comportamento dela. Ela passou a agir como se não tivesse mais nada, né? Ela não passou mais, antes tinha todo um cuidado, um medo, e aí esse medo já colocava o corpo dela, né, preparado para a dor, né, para ativar aquela dor, né, no final das contas. E aí, quando ela parou de agir assim, dessa maneira, de se preparar para a dor, de estar ali pronta para realmente sentir a dor, né? Ela parou de agir assim, ela passou a agir como se já estivesse curada. Como se nada fosse acontecer, como se ela não fosse sentir dor. E aí ela passou a não sentir dor. E a Elaine Ourives falou isso também, acho que no próprio curso, em que ela passou a agir com o filho dela como se ele não tivesse mais nada.
Então, assim, o médico tinha recomendado que, enfim, uma série de cuidados que ela tinha que ter, mas esses cuidados eram faziam com que ela sentisse medo, né? Medo de que o filho dela morresse. Então ela passou. Não eram cuidados assim, tá? De dar remédio, nada disso, tá? Dar remédios, continua dando remédio. Mas assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tinha uma série de restrições. Então, tipo, ele não podia andar de bicicleta, tá? Ele não podia andar na rua, não podia andar de bicicleta, não podia. E ela falou assim: não, ele vai andar de bicicleta sim. Ele vai andar na rua, ele vai andar de bicicleta. E ela passou sabe, pensar, não, ele tá bem, ele está curado, então ele pode sim ir na rua e ir andar de bicicleta. E ele vai à rua, ele vai andar de bicicleta. Porque isso também fazia o menino feliz. Então, assim, a alegria de viver é outra chave. O bem-estar, né? Se você cultiva o bem-estar, se você cultiva dentro da sua mente pensamentos e emoções, e dentro do seu coração emoções positivas, alegria de viver, gratidão pela vida, e aí essa questão do medo, né? E a gente está num momento de tanto medo, né? Vivendo um momento em que tantas pessoas estão com tanto medo. E como isso é prejudicial. O medo é extremamente prejudicial, gente. Você viver com medo significa realmente você estar ali pronto realmente para ter qualquer tipo de problema na sua vida. É uma frequência muito baixa o medo, né? Existe a escala de frequências do David Hawkins, que eu já mostrei no vídeo em que eu falo sobre almas gêmeas ou, né, dependendo do caso, algumas pessoas, né, tem o outro tipo, né, de alma gêmea, que é a chama gêmea. Algumas pessoas encontram as suas chamas gêmeas, mas enfim. Mas eu explico isso no vídeo, tá? Só para mencionar aqui que eu coloco lá, assim, a escala do David Hawkins, a escala de consciência do David Hawkins. A Elaine Orives fala bastante sobre essa escala de consciência. E outras pessoas, muitas pessoas estão estudando o David Hawkins, a escala de consciência. E essa frequência do medo é uma frequência até que não é tão baixa quanto, por exemplo, a vergonha, ainda é uma frequência mais baixa ainda. Mas é uma frequência baixa. E, assim, eu não estou dizendo que a gente não deve... você não deve se proteger contra o vírus. Não, não é isso. Não é contra, nem contra. Essa questão do contra também. Eu farei ainda um outro vídeo falando sobre essa questão do contra e a favor. Tá? Do bem e do mal, do contra e a favor. Quanto isso também é algo importante de ser compreendido. Mas não é que você não deva sair de máscara na rua. Eu saio de máscara na rua. Mas eu não saio com medo. Ai, será que eu vou pegar o vírus? Ai, meu Deus do céu. Será que essa pessoa tá com vírus? Essa atitude é a atitude de alguém que vai pegar o vírus. Você tá entendendo? Não é que eu deseje, pelo amor de Deus, eu não desejo isso pra ninguém. Como é que eu sei que essa pessoa vai pegar o vírus? Porque ela tá se preparando para aquilo. Ela, sem querer, ela tá emitindo esse desejo para o universo de estar contraindo esse vírus. A mesma coisa serve para uma coisa boa. Quando você se prepara para uma cura, quando você se abre para uma cura, quando você fala, meu Deus, eu estou pronta. Eu estou pronta para ser curada. Eu estou pronta, eu estou curada. Isso acabou na minha vida, gratidão. Você realmente vai receber a sua cura. Você está aberto para a sua cura. Você está preparada para a sua cura. A mesma coisa serve também para algo que você deseje muito. Outra coisa que não seja cura, né? Por exemplo, e se você já tem, vamos dizer assim, já tem todo um planejamento. Eu tenho um planejamento de, não sei, me mudar para uma outra cidade, né? Agora não neste momento,
Mas vamos dizer, eu tenho um sonho de morar numa outra cidade. Isso aconteceu comigo. E eu pensava, meu Deus, eu quero muito me mudar para uma outra cidade. Eu não sei para onde eu vou. Eu só sei que eu quero um lugar assim bem bonito, com muita natureza. Olha só onde eu tô. Isso foi em 2018. E eu falei, eu quero morar num lugar bem bonito, com muita natureza. Porque eu amo a natureza. Meu Deus, muito obrigada. Estou aberta para ir para esse outro lugar onde eu vou ser muito feliz. E aqui estou eu. Então, essa é a questão. A nossa atitude interior, nossa atitude mental, nossa atitude emocional, os nossos atos, né, de fato, a forma como a gente age é determinante. Tudo isso é determinante para a nossa cura ou não, tá? Então, novamente, vou colocar o link aqui embaixo. Recomendo o documentário Heal. Recomendo também os vídeos maravilhosos da Elaine Ourives, tá? Sigam o canal dela, ela realmente fala bastante sobre essas questões, né, de como você se curar, como você obter, enfim, felicidade, sucesso, e o que é, né, essa escala do David Hawkins, né, a escala da consciência, né, e que ela fala de escala das emoções, né, porque é aquilo que você sente, né, o que você sente, né, a sua vibração principal, né, vem do coração, né, o seu coração, ele é assim, excepcional, ele gera um campo eletromagnético que é muito maior do que... Enfim, e aí realmente você consegue mudar a sua vida por completo. Então é isso, gente. Por aqui eu fico hoje. Aloha, namastê.